Olá, seja bem-vindo ao canal do Boletim da Liberdade, o jornal que defende a liberdade no Brasil. Hoje nós retomamos a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos das cidades no Brasil. O convidado de hoje é o João Gomes, pré-candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Novo. Essa é a primeira vez que ele disputa uma eleição desde que se filiou ao Partido Novo em 2017, mas é a segunda vez que o partido lança uma candidatura a prefeito em Niterói. Então, João, para a gente começar, vou te pedir aí e te agradecer, na verdade, né, por você aceitar nosso convite e te pedir para você contar um pouquinho da tua trajetória profissional, pessoal, contar para as pessoas como é que você chegou aqui a hoje pré-candidato a prefeito de Niterói. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouquinho de mim e da minha Niterói. Falando de mim primeiro, eu tenho 66 anos, sou engenheiro mecânico, nasci em Niterói, morei parte da minha infância em São Gonçalo, depois voltamos para Niterói. Aqui eu estudei no Centro Educacional de Niterói, que era uma escola experimental, muito interessante, por sinal. E aí fiz lá o antigo ginásio científico, eu fiz lá até entrar na UF, onde eu me formei em engenheiro mecânico em 1982. Nessa trajetória também, eu fui atleta pela escola, joguei pelos clubes de Niterói, participei de vários campeonatos brasileiros representando o Rio de Janeiro, então também tem um histórico de atleta. Ah, legal, João. Mas esse histórico aí, qual é o esporte? Basquete. Eu joguei Ah, basquete pela cidade, pelo estado, e pela universidade eu joguei handball. legal. Então, o esporte foi uma parte muito importante da minha vida, porque ensina uma série de coisas, né? Trabalho em equipe, estratégias. É muito interessante. É importante que as pessoas tenham essa, logo no início da vida, e tenham essa participação nos esportes, né? Disciplina. É muito interessante, muito, muito bom. Bom, e aí me formei e ainda como estagiário trabalhei em estaleiro de reparos, embarquei, fiz reparos a bordo, fui desenhista, projetista. Quando eu me formei, a empresa me contratou, aí fui trabalhar para um grupo inglês, e esse grupo inglês me contratou primeiro como estagiário, depois como engenheiro, e em 94 eles resolveram ir embora e eu comprei a empresa dos estrangeiros. Então eu fiz um management buyout, que chama, né? Mas uma compra, um gerente comprando a empresa. E de lá para cá eu desenvolvi a empresa. Hoje eu tenho uma sócia, que é minha esposa, Lívia, e a gente continua tocando esse barco aí, felizmente. Ah, legal. João, e quando é que foi essa virada de chave para você, né? Quando é que você pensou assim, a política? Porque a gente sabe que pessoas que geralmente estão confortáveis nas suas casas, que têm ali o seu que tem a sua vida normalmente, elas geralmente não pensam, por que a política? Então, eu queria saber quando que foi essa virada de chave para você aí, né? Como a gente mencionou no início da entrevista, a sua participação no Partido Novo desde 2017, quando foi que você olhou para a política nacional de Niterói? Clara, foi exatamente em 2017. Eu peguei aquela sucessão de escândalos do Mensalão e depois do Petrolão, e particularmente o Petrolão, que afetou diretamente a Petrobras, que era o meu grande cliente e ainda é. Nós vimos os estaleiros pararem a produção, muita gente despedida. Somente uma empresa que ficava ali na Rio Branco havia um andar de 350 engenheiros, todos eles foram demitidos. Então, eu vi que se alguém não fizesse alguma coisa, esse país continuaria na mão daquelas mesmas pessoas. E aí eu me filiei ao Partido Novo em 2017, ainda um pouco cético com relação a partido político e tal. Assisti várias palestras em vários locais, assisti no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, fui a Macaé e vi que todo mundo falava a mesma coisa. E aí eu me identifiquei. Me filiei em 2017, comecei a trabalhar aqui como núcleo do Partido Novo, depois se transformou em um diretório,
e com o Zé Clark, que foi o primeiro presidente, eu fui o segundo presidente, e hoje o partido tem como presidente a Andréa Carvalho. Então, essa trajetória aí nada mais é do que embrulhar o estômago. Ter o estômago embrulhado com essa política que a gente participa. E eu só vi no Novo esse partido com valores, princípios que conversavam comigo, né? Que fazem parte da minha vida. E aí eu me filiei e comecei a trabalhar voluntariamente por ele. E aí, foi um período, né, em 2017 até 2024, você se colocar como pré-candidato, foi um período um pouco longo. Então, vamos dizer que você conheceu e você ajudou a construir a história do partido aí em Niterói. Mas o que foi que fez você sair dessa posição, presidente, ajudando o partido, se dedicando ao partido, sair dessa posição para realmente colocar a cara, a tapa e se colocar à frente dessa pré-candidatura? É porque eu vi a Niterói, a minha Niterói, se transformar completamente com esse grupo político que tá no poder aqui há 30 anos. É uma alternância entre PDT, PT, PDT, PT, durante 30 anos. E nós involuímos, ao invés da cidade que tem um orçamento bilionário, evoluir, desenvolver, gerar empregos, fizemos um contrário. Hoje a prefeitura, ao invés de gerar empregos, ela mesma emprega. E nós temos um monte de gente pendurados na prefeitura. Não sei se você sabe, talvez o pessoal que nos ouve aí vai saber, mas talvez Niterói tenha um recorde mundial de secretarias. Nós temos 70 secretarias aqui no município. Para ter uma comparação, São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, tem somente 24. Então, nós temos 70 secretarias nesse município. E como é que você vê isso, João? Porque realmente é uma questão de, como você mencionou, cabide de emprego. Mas quando você olha para a necessidade de cada uma dessas secretarias, precisava ter todas essas secretarias? Dava para esses temas, eles precisam ser debatidos dentro dessas secretarias mesmo? Sara, nós temos secretaria aqui para tudo que você imaginar. Então, tem secretaria do idoso, enfim, eu vou resumir falando o seguinte: toda administração pública trabalha com 15, 16 eixos, então 16 secretarias seria o suficiente. Mas aqui nós temos 72. Então, se criou secretarias para, na verdade, abrigar parceiros políticos. A última secretaria criada, por exemplo, ela foi criada para abrigar a mulher do Rodrigo Neves, uma Secretaria da Mulher. Então foi, se eu não me engano, a 72ª secretaria. Então, não é uma coisa vinculada à administração pública, mas simplesmente abrir espaço político para as pessoas que são parceiras desse grupo político que está aí há 30 anos. João, mas aí, aproveitando, né, que você já está falando disso, você já está trazendo essa questão de como Niterói poderia aplicar melhor esses recursos. Você mesmo mencionou, né, a questão de ser uma cidade bilionária, se eu não me engano, entre 2019 e 2023 foram cerca de 9 bilhões de recursos investidos ali por conta dos royalties, mas como que a gente aplicaria isso para ser uma cidade melhor? De que forma que melhoraria a educação, a saúde? Qual que seria, assim, o seu primeiro feito em relação a esses recursos que Niterói tem hoje? Bom, Sara, hoje a expectativa de recursos é em torno de 6 bilhões de reais. E desses 6 bilhões, praticamente metade é consumido com a máquina pública. Então, esse dinheiro não chega na educação, não chega na saúde. Então, é reduzir esse número imenso de secretarias, que é um dinossauro devorador de recursos, e aplicar onde precisa. Nós temos aqui, desde 2007, por exemplo, que a educação básica de Niterói não atinge os níveis mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Então, é prioridade que se invista nas crianças. Nós tivemos em 2023 3 mil crianças fora da creche. Não haviam creches. E a prefeitura levou um ano inteiro para colocar somente 1.500 pessoas, 1.500 crianças na creche. Quer dizer, tem uma lacuna enorme aí, não se trabalha isso.
E, no entanto, nós temos lá aquele monte de secretarias consumindo todos esses recursos. Então, eu tenho três eixos principais, três focos principais. Educação, nós temos que tirar nossas crianças dessa situação, porque afeta não, as crianças não, efetivamente, mas principalmente as mães. Quando você não tem creche, a mãe não consegue trabalhar, ela não consegue ter o ganha-pão dela, ela não pode cuidar de outras coisas. Então, creche é fundamental. Pensamos aqui em ensino integral, que aqui em Niterói ainda não tem, somente algumas escolas fazendo praticamente uma experiência. Mas é isso, educação é o principal. Segundo é a saúde. Nós temos alguns hospitais aqui em Niterói, mas ano passado, por exemplo, não haviam fraldas geriátricas e não haviam anestésicos, não havia morfina para quem estava paciente de câncer, por exemplo. Então, é doloroso, embrulha o estômago saber que temos uma cidade bilionária e nós não temos esses recursos chegando na ponta lá para o cidadão. E, João, você mencionou, né, que é uma cidade que há 30 anos fica se dividindo ali entre uma gestão PT, PDT, PT, PDT. Então, é uma cidade que acaba tendo uma gestão de esquerda. É uma cidade que tem uma gestão que se preocupa em propagar ideologia, ideias de esquerda. Como é que a direita vai fazer para se inserir aí nesse cenário e tentar eliminar isso, e de que forma que a direita seria ideal para Niterói, de que forma que os liberais seriam ideais para Niterói, o que poderia trazer de bom e de que forma que a cidade vai enxergar esses valores como os melhores nessa eleição de 2024? Perfeito. Eu costumo dizer aqui que os liberais de direita são focados. O que acontece na cidade é que nós temos aqui uma administração de esquerda que efetivamente não produz resultados. Do contrário, a cidade estaria bem melhor. E nós não estamos. Então, há 30 anos, eu vou dar um exemplo muito simples que talvez o pessoal acompanhe bem. Uma criança que, lá 30 anos atrás, tinha 6 anos, ela não teve uma boa educação básica. O filho dela não teve uma educação básica. O neto dela não tem uma educação básica de qualidade. Consequentemente, nós temos praticamente 3 gerações sem educação. E aí isso afeta o ensino médio, depois o ensino superior, e é uma progressão nefasta. Você não consegue melhorar nada. Então eu diria o seguinte: direita precisa de educação, esquerda precisa de educação, esquerda precisa de saúde, direita precisa de saúde, mas essa administração de esquerda não é capaz de trazer esses resultados. Somente uma administração liberal de direita vai conseguir produzir esses resultados, como se vê em grande parte do mundo, e principalmente aqui no Brasil, na gestão do Adriano Silva, lá em Joinville, e Romeu Zema, em Minas Gerais. São grandes exemplos dessa administração. E, João, agora trazendo um pouco mais para esse lado mais pragmático do ano de eleição, campanha, como é que você enxerga a nominata de vereadores em Niterói? Você tem bons... tem boas expectativas para esse ano novo em Niterói? Tenho sim, tenho sim. Nós estamos formando postulantes, né, candidatos, futuros candidatos. Eles recebem um curso pelo Instituto Libertas, que é um curso do Novo, para preparar os postulantes e, eventualmente, para assumir um cargo ali de legislativo. Se você perguntar ao cidadão comum o que faz um vereador, ele provavelmente não vai saber explicar. Os nossos postulantes sabem exatamente o que fazer e exatamente o que farão quando assumirem um cargo lá na Assembleia aqui municipal. Então, nós estamos preparando os candidatos, eles vão ser muito bem preparados e eles vão ser postulantes fortes a um cargo aí de vereança. Maravilha. João, 3 temas principais que você enxerga que Niterói precisa hoje. Vamos lá. Eu falei educação, precisa trabalhar muito a educação.
Nossas crianças não estão sendo assistidas, é só falácia, tem muita coisa que se diz aqui, mas efetivamente não apresenta resultados, basta ver os índices aí do Ministério da Educação. A segunda é saúde, um orçamento bilionário, o maior orçamento aqui de Niterói, e nós temos esses problemas de falta de medicamento, falta até fralda geriátrica. E o terceiro, eu botaria terceiro e quarto aí, talvez no mesmo patamar. Nós temos um problema de mobilidade enorme. Tem dias, né, parte do dia que a cidade não se move. Nós temos 57 linhas de ônibus circulando pela cidade. Então, só se essas linhas todas circulassem ao mesmo tempo, já não andaria. Então, você imagina aquele montante de ônibus, carro, não funciona, não funciona. Tem que olhar isso fora. E outro tema que nos incomoda bastante aqui em Niterói são moradores de rua. O número de moradores de rua cresceu muito nesses últimos anos e a gente não enxerga nenhuma política pública que abrace essas pessoas e resolva o problema dessas pessoas. Só tem aumentado, só tem multiplicado. Então não foram 3, foram 4. É isso aí. João, a gente costuma trazer aqui, né? A gente está caminhando para encerrar nossa conversa, nosso papo, mas a gente vai te trazer aí de novo quando estiver na época da eleição. Mas a gente sempre traz, né, aqui no final, uma dica que você possa dar para o eleitor. Não é aquilo, peça voto até porque você não pode, mas a ideia é você dar uma dica o que essas pessoas podem fazer agora, nesse primeiro momento, onde não está nem na época da campanha. Qual que é a sua dica para o eleitor, para a política melhorar? Sara, eu diria o seguinte, prestar atenção no que fazem os nossos vereadores. Recentemente nós tivemos aumento de passagem de ônibus e 16 vereadores votaram com a administração, com a prefeitura, né, digamos assim. Tivemos também um plano urbanístico que não passou muito bem, e esses mesmos 16 vereadores votaram junto com a prefeitura. Então eu diria para a população o seguinte: presta atenção nos vereadores que temos, que vocês vão ver a necessidade premente de trocar esse pessoal. Nós precisamos ter sangue novo, nós precisamos ter vereadores liberais, gente que tome conta do dinheiro e não deixe a prefeitura gastar do jeito que gasta, sem nenhum resultado efetivo. E principalmente, prestem atenção nos vereadores, nos futuros, né, postulantes agora, futuros candidatos a vereadores do Novo. A gente está treinando esse pessoal para fazer o que tem que ser feito: fiscalizar o executivo, fiscalizar a prefeitura. Perfeito. João, muito obrigada pela entrevista, obrigada por conversar com a gente aqui no Boletim da Liberdade. É muito bem-vindo a participar aqui mais vezes com a gente, compartilhar suas ideias. A você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Assine o Boletim da Liberdade. Aqui tem o link www.boletimdaliberdade.com.br/assine e receba as principais notícias sobre liberdade, quem está atacando a liberdade, defendendo a liberdade. E vamos juntos aí por um Brasil mais livre, né, João? Vamos sim, e eu vou dar uma dica. Eu quero ver minha Niterói de volta, eu quero ver minha Niterói de novo. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês, muito obrigado.